bem-vindo a mais um dos nossos cultos online aqui na Igreja Batista Conte. É uma alegria te receber em nosso meio e esse é o meu convite para você, que você participe desse culto. Se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar a abri-la em Salmo capítulo 63. E eu queria ler os primeiros 5 versículos junto com você. Olha o que diz Salmo capítulo 63, a partir do versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Muitos estudiosos acreditam que Davi escreveu este salmo no momento que ele estava no deserto de Judá com diversos inimigos. E o que ele fala é que nos seus momentos de deserto, ele precisava tomar da água que realmente o sustentaria para o dia. O próprio Deus, a cada momento na sua vida. Nós sabemos que nosso tempo de pandemia ele é difícil, ele é exaustivo, ele é cansativo para cada um de nós e certamente é um tempo de deserto para nós como família, como igreja, como sociedade. Saiba buscar as fontes certas em tempos de deserto. Que Cristo possa enriquecer o seu coração através deste culto, mas não só neste culto, a começar por ele, para toda a sua semana. Eu queria te convidar a você realmente buscar a máxima atenção no que Deus pode falar ao seu coração através deste culto, através das músicas, através da mensagem. Pegue um caderno, anote o que está sendo falado, abra a sua Bíblia, seja prático, participe, cante junto, preste o seu culto a Deus, porque Ele é a água que vai sustentar a nossa semana, que vai realmente irrigar o nosso coração, nos trazer o ânimo necessário, não só para este dia de domingo, mas para todo o restante do que nós vamos viver. Hoje nós vamos continuar a nossa série chamada Essencial, Lições da Pandemia. Algo realmente que você e eu temos vivido, como Deus tem nos ensinado através desse tempo. Por isso, hoje nós temos o Stefan trazendo mais uma mensagem. Eu queria te convidar desde já a estar com o coração aberto para o que Deus pode falar para o seu coração. Te convido a baixar sua cabeça e junto comigo iniciarmos esse culto em oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos propiciado a internet, as redes sociais, de tantas formas que nós possamos nos comunicar uns com os outros e também ser igreja nesse tempo. Semana passada nós vimos como ser igreja não é um lugar onde se vai, mas é o que se é. E obrigado porque nós continuamos sendo igreja nesse período. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e o nosso coração, irriga o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra, que ela possa cair no nosso coração de forma clara e que nós possamos praticá-la. Esse é o desejo que eu tenho, creio que cada um dos meus irmãos também. Te entregamos esse culto, Pai, ele é todo teu para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, amém, Deus. Acompanhe comigo agora os nossos avisos da semana. Anote na sua agenda, porque neste mês, no dia 14 de outubro, quarta-feira que vem, nós temos o nosso dia de oração. Um dia onde nós estamos separando a cada mês para nós lembrarmos do nosso período de oração, dedicarmos sobre vários temas, vários assuntos a nosso coração diante de Deus, mas também às 20 horas como igreja nos conectarmos na sala do Zoom para nós termos esse tempo de orarmos juntos. Por isso, anote na sua agenda, dia 14, quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Eu te convido para participar junto conosco. Queridos irmãos e irmãs, em nome do Conselho, eu gostaria de convocar todos os membros da igreja para uma Assembleia Geral que nós precisamos realizar no dia 18 de outubro, próximo domingo, às 11 horas e 15 minutos. Vamos tratar assuntos muito importantes para a nossa igreja já para 2021. Precisamos tratar da seguinte pauta: a leitura de algumas atas que nós temos pendentes, movimento de membros, apreciação do relatório financeiro do período de 2019, do ano todo, abertura do processo de eleições para a nova diretoria, adequação do mandato da atual diretoria até o final desse processo de eleições, efetivação do Johnny Alves como
obreiro de tempo integral na nossa igreja e algumas comunicações da diretoria e do conselho. A gente ainda não pode realizar de forma presencial, então essa assembleia vai ser novamente através do Zoom. Contamos com a presença de todos, domingo, dia 18, às 11 horas e 15 minutos. Muito obrigado. Nesse momento eu queria te lembrar também, para que você seja fiel ao que Deus tem colocado no seu coração com relação a contribuições. Não é algo que nós exigimos, não é algo que nós necessitamos que você se sinta com essa obrigação, nós não queremos que seja uma obrigação, mas que seja feita de coração. Se Deus tem colocado nesse tempo no seu coração a contribuição, veja a conta aqui do lado e você pode também servir a Conde e servir principalmente a Deus nesse sentido. Também lembro que você pode também seguir auxiliando a ação social, os haitianos, através de todas as necessidades que eles têm hoje, principalmente com cesta básica. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. A ti bendirei pra sempre, em ti
Bom dia, querida igreja. Estamos aqui então, como o Sami já anunciou, para mais um culto da Igreja Batista Conde e queremos prestar esse culto ao nosso Deus. E nesse momento queremos compartilhar a palavra de Deus para que, como igreja, possamos crescer juntos. Essa é mais uma palavra da série Essencial, Lições da Pandemia. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre não perder o foco. O que é realmente importante e o que é distração, o que não precisa ou que realmente não é aquilo que é essencial, a essência de tudo. Pensando um pouco sobre isso, esses tempos eu estava voltando de Sapucaí numa visita à minha família e passei pela rodovia do Parque, a rodovia BR-448, não sei quantos já tiveram a oportunidade de passar por aquela rodovia, e é uma rodovia relativamente nova, não tem muito tempo, mas como você pode ver nessa foto, essa imagem que você está vendo agora, é uma imagem dessa rodovia, e depois de pouquíssimo tempo de inaugurada, essa rodovia começou a apresentar muitos desníveis, assim, gigantescos, como eu vi numa reportagem falando sobre essa rodovia, parece que você está numa montanha russa, né? Porque sobe, desce, e isso me fez lembrar exatamente o tema que nós vamos conversar hoje. Essência, o que é essência? Por quê? Porque essência, segundo o dicionário, é aquilo que é mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Eu me pergunto por que aconteceu esses desníveis, esses buracos, por que afundou a pista em alguns determinados pontos? Porque a base daquela construção não tinha sido feita adequadamente. Ou não se tinha esperado o tempo necessário para fazer o assentamento da terra, né? Ou tinha água, era um terreno um pouco encharcado, então não se fez a preparação, não tinha a base necessária para se construir em cima depois. E muitas vezes, na nossa vida, é isso que acontece. Nós começamos a construir tanta coisa em cima da nossa vida cristã, da nossa religiosidade, e esquecemos o que é o básico, esquecemos aquilo que é essência. Hoje, para a gente conversar um pouco sobre isso, eu quero te contar 3 histórias. 3 histórias da Bíblia que vão nos ajudar a entender um pouquinho, a visualizar, talvez, ter uma percepção de como nós colocamos na nossa vida coisas que não são essenciais e como isso pode ser prejudicial à nossa espiritualidade, à nossa vida, à nossa comunhão com o Senhor. Mas antes de iniciar propriamente o tema, eu quero orar contigo mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero entregar esse tempo, essa palavra nas tuas mãos, porque é a tua palavra. E sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. Então, Senhor, através da tua palavra, nos ajuda a discernir quem nós somos, discernir o nosso coração e te conhecer um pouquinho melhor. Porque, afinal de contas, esse é o nosso objetivo maior, te conhecer, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, que essa palavra contribua com os meus irmãos, assim como serviu para a minha vida, Senhor, para eu analisar a minha própria vida. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Gente, então, como eu estava falando, vamos começar com 3 histórias que nos mostram o não essencial. A primeira história bíblica que eu queria contar para vocês e conversar com vocês é sobre a história de Israel, num momento onde se relacionou com uma tal serpente de bronze. Essa história aconteceu lá quando o povo de Israel estava no deserto, e diz que, num determinado momento, lá em Números capítulo 21, a gente não vai abrir porque é um texto mais comprido, mas em Números 21 cita ali um texto, uma história onde Deus se ira contra o povo porque o povo estava vivendo em desobediência. E como castigo, como provação para aquele povo naquele momento, Deus manda serpentes picarem, né? Então o povo, aqueles que estavam em desobediência. E com uma clara alusão, hoje a gente entende isso, a Jesus Cristo,
Deus então manda que Moisés construa uma serpente de bronze e coloque em cima de um mastro, assim, né? Um pedestal, um lugar alto, para que todos aqueles que olhassem, então, para essa serpente de bronze, essas pessoas não morreriam ao ser picadas pela serpente, mas seriam curadas. E, logicamente, isso como a nossa vida, né? Nós, então, na nossa doença, enfermidade, nosso pecado, nós olhamos para Cristo, aquele que foi levantado, né? E somos curados. Lá em 2 Reis, que é o texto em questão, então, aí eu te convido também para abrir 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ali está contando a história do rei Ezequias. E o rei Ezequias foi um rei, realmente, está para dizer assim, segundo o coração de Deus, um rei que amou o Senhor com todas as suas forças. E ele eliminou de Israel muitos deuses, muitas imagens, né, altares, e tentou eliminar a idolatria do meio da nação. E uma das coisas que diz nesse texto que Ezequias ele eliminou foi essa tal serpente de bronze. Olha ali o que diz, então, esse texto. A gente pode começar do versículo 1, capítulo 18, versículo 1, diz: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. E olha só que interessante. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Olha que interessante. Aquele povo que naquele momento estava no deserto, sendo picado pelas serpentes, olha para aquela serpente de bronze e é curada. E parece que o povo, assim, eu imagino, né, o povo saindo, então, desmontando o acampamento, agora vamos continuar a viagem, e eles olham para aquela serpente no meio do campo e perguntam assim, que faremos com isso? Né? E se acontecer mais uma tragédia, será que se a gente não olhar para essa serpente de novo, a gente não é curado de novo? Será que essa serpente não pode nos ajudar em algum outro momento? Se funcionou uma vez, será que não pode funcionar de novo? Então eles carregam essa serpente de bronze junto, e diz aqui esse texto que o povo de Israel começou a adorar a serpente de bronze, né? Que Deus tinha dado como uma solução, mas realmente não era o Deus, ela virou um ídolo no coração daquele povo. E Ezequias, então, ele destrói aquela serpente. E eu começo a analisar isso pensando na nossa própria vida, como nós pegamos as coisas criadas e pegamos talvez uma experiência que a gente teve e começa a dizer que aquela experiência é o que deve ser seguida por todos. Então, nessa história, eu quero fazer essa comparação entre o que é essência e o que é experiência. Talvez tu teve uma experiência muito bacana com grupos células, por exemplo. Né? Grupo célula é uma coisa muito legal. Um momento onde a gente tem comunhão com os irmãos, onde podemos, né, compartilhar nossas dificuldades, escutar um pouco da palavra. Mas pode chegar no seu coração, talvez a falsa ilusão, né, de que tudo agora tem que girar em torno do grupo pequeno. E uma igreja que não faz grupos pequenos, ela está em pecado. Né? Ela não está fazendo do jeito certo. E eu tive experiências, enquanto isso, de pessoas que acreditavam assim e acabavam saindo da igreja porque a igreja faz grupo pequeno. Né? Ou porque a igreja não faz grupo pequeno. No caso que eu estou citando, aconteceu ao contrário, a pessoa cria aqui, não, é a escola bíblica que funciona. Grupos pequenos é coisa de modinha. Né? Então, muitas vezes nós temos experiências. Não, grupo pequeno é o que funciona. Não, é a escola bíblica que funciona.
Então, se uma igreja não tem grupos pequenos ou não tem escola bíblica, ela está errada, ela não está no centro da vontade de Deus. Mas talvez tu tenha tido uma experiência íntima com o Senhor, onde tu te ajoelhou ali no teu quarto e orou ao Senhor e o Senhor atendeu tua oração. E daí tu pensa, não, olha, te ajoelha. Cada vez que tu vai orar ao Senhor e precisa de alguma coisa de verdade, te ajoelha. Porque é assim que vai funcionar. Deus vai te escutar quando tu te ajoelhar. Experiências. São inválidas as experiências? Não. Deus trabalha diferentemente com diferentes pessoas e diferentes igrejas. Eu tive um amigo muito querido, que talvez é uma das únicas pessoas, além do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez um jejum de 40 dias. Eu, conversando com ele, eu percebo como isso foi válido na vida dele. E como Deus usou esse momento para transformar, para trabalhar a vida dele. Porque eu conheci ele antes, não que esse momento foi a causa da transformação, mas foi algo muito importante para ele na virada, né, de jogo na vida dele. Mas eu não posso agora pegar, olhar para a vida dele, 40 dias de jejum. Incrível. Não, agora então, para você ter uma vida de sucesso, uma vida espiritual intensa, você precisa fazer um jejum de 40 dias. Não, são experiências. Ou você pode dizer assim, Deus me deu um sonho, e através desse sonho eu entendi isso, aquilo. Ótimo. Deus te abençoe, que ótimo que Deus se revelou a ti numa determinada situação específica através de um sonho, mas isso são experiências. E talvez agora, nesse momento que nós estamos, nossas experiências online não são iguais às experiências que nós temos quando temos esse salão onde nós estamos agora, eu estou agora, completo. Porque nós cantamos junto, escutamos nossos irmãos cantarem, né, quando é no Zoom, a gente tem que mutar todo mundo, não dá para cantar todo mundo junto. É uma outra experiência. Talvez não estamos num lugar acolhedor, né, onde tu vai ser recebido com um abraço. São outras experiências. Mas será que isso é essencial? Será que isso é a essência? É bom? Ótimo, excelente. Nos faz crescer? Faz. Mas será que isso é a essência? Deus trabalha de diferentes formas, com pessoas diferentes e em locais diferentes. Ele conhece nosso coração e sabe como sua palavra vai ser recebida com maior atenção pelos nossos ouvidos. O povo de Israel precisava daquela serpente naquele momento. Mas o povo de Israel se agarrou àquela experiência. E esse agarrar a uma experiência trouxe queda. De uma maneira que eles se afastaram do Deus Criador e se fixaram em uma coisa que eles experimentaram. Essa é a primeira história. Uma segunda história que eu quero ver contigo está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 1 a 15. Também não vou ler todo o texto, mas te convido a estar abrindo nesse capítulo. E esse capítulo, esse texto, vai falar sobre a vida do rei de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul. Saul foi um rei que foi ungido, logicamente, por Deus e pelo profeta Samuel, mas que desperdiçou a oportunidade de ser usado por Deus. E nessa situação específica, onde nós vamos ler agora, então, o que ele faz? Ele está diante de uma guerra com os filisteus. E ele, então, antes de entrar na guerra, ele está em uma proporção numérica muito desfavorável em relação aos filisteus, mas, por costume, né, e pela cultura, eles sempre precisavam fazer um holocausto, uma oferta antes, né, de começar uma guerra, onde eles buscavam o favor do Senhor, buscavam o Senhor, né, e entregavam, talvez, aquela guerra nas mãos de Deus. E quem faria essa oferta, essa oferenda, né, esse holocausto, seria o profeta Samuel. E Samuel não estava naquele momento ali. E ele tinha dado um prazo para Saul que lhe demoraria 7 dias para chegar.
E diz que então o povo, o exército de Saul começou a se dispersar e Saul começou a ficar preocupado, o que vai ser agora de nós? E ele ficava meio que olhando para o relógio, assim, será que, e agora, cadê? Onde é que está Samuel? Ele não vai chegar. E agora a gente não vai ter buscado a Deus antes da guerra. E diz que, finalizados 7 dias, Saul disse, me tragam então o boi aqui, né, a oferta, e eu mesmo vou fazer esse holocausto. Diz que mal tinha terminado de fazer o holocausto o próprio Saul, quem chega? Samuel. E aí entra o texto que eu quero ler contigo, 1 Samuel, capítulo 13, versículo do 11, vamos pegar do 11 ali. Diz assim, perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui vemos também uma dificuldade de Saul de entender o que era essência naquele momento. E será que Deus se agradava tanto daquele sacrifício? Numa outra oportunidade, Samuel fala isso para Saul. Acaso Deus se agrada tanto de um sacrifício do que lhe obedeça, se lhe obedeça a palavra? Não, Deus prefere que tu obedeça a palavra dele. E eu comecei a analisar essa situação e para mim aqui ficou nítido que Saul tinha uma dificuldade entre o que é essência e o que era ritual, o que era fazer as coisas. Ele entendia que tinha que ser feito aquele sacrifício, mas para fazer aquele sacrifício ele precisava desobedecer ao Senhor. Por quê? Porque um sacrifício era feito ou por um sacerdote ou por um profeta. Não por ele. Ele não tinha autoridade para oferecer. Então ele desobedeceu uma ordem, passou por cima de autoridade para fazer algo que ele achava que devia ser feito. O sacrifício era ruim? Era errado? Não. Eles tinham que fazer, eles iam buscar o Senhor. Mas eles precisavam esperar por Samuel. Então, analisando a nossa própria vida e como é que nós lidamos com situações de aperto, né? Muitas vezes a gente passa por dificuldades. Talvez uma doença, uma situação financeira difícil. E como é que é como é que é a sua reação diante disso? O que você faz? Talvez você cria um ritual, você cria uma espiritualidade falsa, pensando que, Senhor, eu estou doente, né? Então eu vou orar tanto, eu vou orar toda manhã, eu vou me ajoelhar, né? Porque uma oração de joelhos faz mais sentido, né? Deus vai escutar, é aquele ritual, né? Então eu preciso fazer isso, e se Deus não atende a minha oração, eu fico pensando, começo a questionar a Deus. Deus, por que tu não me curou? Porque eu orei intensamente e tu não me curou. Ou você pode ter uma crise financeira e nessa mesma proporção pensar assim. E a pergunta que cabe nesse momento é, nós clamamos a Deus, então crendo na sua soberania e nos seus desígnios, porque essa foi a falha de Saul. Samuel diz assim, que se ele tivesse obedecido, Deus teria estabelecido o reino dele. Ou seja, Saul não estava vendo além da situação. E nós precisamos ver além da situação. Talvez nós não entendamos tudo o que está acontecendo, mas Deus é superior à nossa mentalidade.
Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Então, talvez Deus tenha um plano na tua vida com essa doença, com essa crise. Com esse momento que estamos passando, Deus tem um plano para isso. Você vai jogar fora a oportunidade de obedecer a Deus, de te acalmar e esperar Deus fazer no teu lugar. Então, eu entendo que essa passagem nos mostra isso. Que devemos, então, botar Deus no lugar dele. E nós nos botarmos no nosso lugar, entendendo que é Deus que faz a coisa. Tem algumas expressões que Saul fala aqui que eu achei muito interessante. Por exemplo, ele diz assim: quando vi o povo filisteu, e quando vi, né, que o meu exército, ele estava fugindo, ele estava começando a se dispersar. Quando vi. Essa é uma causa, muitas vezes, da gente não conseguir enxergar e discernir o que é essencial. Porque somos guiados pelo que vemos. Pelo que vemos. Então, se eu sou uma boa pessoa, eu devo, né, essa é a minha interpretação de Deus muitas vezes, né? Se eu sou uma boa pessoa, se eu fiz as coisas corretas, Deus tem que me abençoar. Né? É uma visão totalmente terrena. Porque, sim, Deus faz todas as coisas com o propósito de nos favorecer, mas esse nos favorecer, tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus, mas a gente entende tão equivocadamente esse texto. Não é para eu ter mais dinheiro, simplesmente, não é para ter mais saúde ou uma família estável. Não, Deus tem os propósitos dele, de fortalecer ou de te levar à semelhança de Jesus Cristo. E talvez os caminhos dele não vão coincidir com os teus caminhos nesse sentido. Uma versão da Bíblia diz que, nesse texto, Saul fala que, então ele teve que fazer o sacrifício e ele viu assim que ele estava no momento de guerra e ele não tinha ainda obtido a benevolência do Senhor. E muitas vezes nós pensamos que com os nossos rituais nós alcançamos o amor de Deus. Né? Que nós temos que fazer para alcançar o favor do Senhor. E não é assim, não é assim. Primeiro que Cristo morreu por ti antes de tu fazer qualquer coisa. Ele te ama porque Ele é amor. Ele é o verdadeiro amor. Tu não precisa, não é porque tu fez algo bom ou algo ruim. Pelo contrário, porque pelas coisas que nós fazemos, nós sabemos que estamos destinados ao inferno. Mas Deus, com a sua graça, nos amou. Então é tudo a partir dele. Não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Uma situação semelhante aconteceu com o povo, só para citar aqui, é quando o povo, também numa segunda guerra com os filisteus, eles levam a Arca da Aliança para o campo de batalha. E se diz que foi uma festa quando a Arca da Aliança chegou, porque a Arca da Aliança sempre simbolizou e representava a presença de Deus no meio do povo. E eles achavam que, trazendo a Arca da Aliança, a guerra estaria vencida. Né? E talvez de uma maneira quase que irônica, se não fosse triste, o povo filisteu acaba com a guerra, vence a guerra e acaba levando a Arca da Aliança para o seu próprio território. Então, como de novo Israel acha que os rituais, o que eles fazem, né, a espiritualidade superficial do que a gente pode ver, é isso que vai ser o essencial, e não é isso. Talvez nesse momento, como igreja, a gente possa se perguntar: será que vale tudo para manter as pessoas concentradas? Será que vale tudo para fazer com que as pessoas assistam esse culto que a gente está tendo agora ao Senhor? Participem. Será que vale tudo para o pessoal participar do grupo pequeno? Será que o meu fazer é o que Deus quer de mim? É o que Deus quer dessa igreja? Será que não é hora talvez de fazer menos? Mas com o coração correto, centrado naquilo que é essencial? Uma terceira história, então, para a gente concluir essa parte, para a gente ter mais uma noção daquilo que é essência. E eu chamei essa história, né? Talvez antes eu falei, né, da essência contra a experiência, a essência contra o fazer, e agora a essência é a questão da essência da essência. Né? Aquilo que muitas vezes nós
sabemos que Deus, por exemplo, está no coração de Deus que a igreja se congregue, que estejamos unidos, né? Que a gente se veja, mas muitas vezes Deus permite que algumas essências, algumas coisas que realmente são importantes, faltem na nossa vida para mostrar onde está o nosso coração. Eu quero ver contigo a história de Gideão. Gideão e os seus 300 soldados. Esse texto está lá em Juízes, capítulo 7, e a gente não vai abrir esse texto porque é todo um capítulo e não teríamos o tempo para discorrer sobre isso. Mas contando a história, então, de novo, nos tempos dos juízes, antes de Israel ter rei, Israel é sempre governado, Deus levantava pessoas para libertar o povo de Israel e guiar o povo de Israel, e libertar da mão dos inimigos, que de tempos em tempos assolavam o povo como castigo pela desobediência, né? Porque eles se voltavam suas costas para Deus, Deus permitia que eles eram então subjugados por outros povos. E numa dessas ocasiões, Deus levanta um homem chamado Gideão, e ele convoca Gideão para lutar contra o seu inimigo. E diz então que Gideão, ele conseguiu juntar 32 mil soldados para guerrear contra o inimigo. E Deus então olha e leva esses para o campo de batalha. E Deus olha para Gideão e olha para aquele povo e diz: Gideão, tem gente demais aqui. Tem gente demais. Não, a gente não vai guerrear com tanta gente. Então ele fala assim, manda embora todos aqueles soldados que estão tremendo de medo. Todos aqueles que não estão dispostos a guerrear, manda embora, manda para sua casa. E fala então a palavra que Gideão ficou com 10 mil. 10 mil soldados, de 32 para 10 mil, um terço do povo. Então, imagina o Gideão falando, tá, o outro lá tem 200 mil, uma quantidade consideravelmente superior, né, ao exército de Israel. Seria totalmente um milagre. Mas Deus, por ironia, diz, de novo, Gideão, tu tem muita gente aqui. Leva o povo para tomar água, e ali eu vou fazer um pequeno teste com eles. Todos aqueles, então, soldados que levarem a água com a mão na boca, separa esses para a guerra. E a Bíblia, então, fala que desses 10 mil, 300 soldados apenas fizeram isso. Então Gideão ficou com 300 soldados. E para resumir a história, Deus liberta o povo de Israel de um exército de quase 200 mil soldados inimigos com 300 soldados. Logicamente, é um milagre. E aí que eu quero chegar. Tem alguns momentos que Deus tira tudo o que temos como indivíduos e como igreja para mostrar o seu poder. E como não somos nós que fazemos a obra, mas é Ele que faz. Dele vem o querer, né, gerado na vida das pessoas e o realizar a sua obra. E quantas vezes nós olhamos, e talvez muitas igrejas, e nós também podemos nos colocar nisso, né, olhamos agora para a igreja, para os nossos irmãos, para a congregação e nos perguntamos, e agora? O que eu vou fazer? O que temos que fazer? E talvez, muitas vezes, podemos sair como barata tonta, correndo de um lado para o outro, tentando fazer a coisa certa e achar estratégias novas. Mas Deus está dizendo para nós, Stefan, Igreja Batista Conde, acalmem-se, acalmem-se. Eu quero mostrar para vocês que mesmo que não tenhamos tudo aquilo que vocês acham que precisam, eu sou Deus e estou no controle. A igreja é minha, a igreja não é de vocês. A igreja é minha e eu que faço a obra. O fato é que Deus quer o nosso coração. Pensando em igrejas e pessoas, cristãos que são perseguidos, muitas vezes eles não têm a Bíblia. A Bíblia é essencial? É essencial. Eles não têm a comunhão dos irmãos? É essencial? É essencial. Nem por Zoom, nem via internet. Eles não têm a comunhão dos irmãos. Eles estão sozinhos, às vezes eles estão presos na cadeia.
E Deus ali se manifesta para eles e continua conversando com eles, transformando o coração deles, trazendo eles para perto de Deus. E talvez, eu não sei o que você está passando nesse momento de pandemia, como você tem encarado tudo isso. Talvez essa seja a sua situação. Deus está tirando as nossas bases naquilo que nós nos agarrávamos com tantas forças, para mostrar o que é aquele pontinho essencial que Ele precisa transformar na sua vida e dizer para ti, você só tem eu. E eu sou suficiente para ti. É o que Ele disse para Paulo, né? A minha graça te basta. Bom, essas são as 3 histórias. E aqui então, a gente conversou sobre essência e sobre experiência, que a experiência muitas vezes não está focalizada na essência. Essência e o fazer as coisas, do modo como a gente faz. Essência e a essência da essência, se dá para dizer dessa forma. Né? Quando Deus nos tira tudo e nos mostra que Ele nos quer ali, de joelhos, na sua presença. Mas então, eu me pergunto, e talvez você está se perguntando, tá, se essas coisas não são essência, o que é essência? O que é essência? Eu comecei a avaliar, comecei a ler, estudando a palavra, e eu caí numa frase bastante conhecida até, de C.S. Lewis, que ele fala assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. E aqui eu chego numa verdade da palavra de Deus, que é a eternidade. Essência é aquilo que é eterno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele diz que assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Talvez você tenha tantas coisas na sua vida. E eu quero te chamar agora, nesse final, a fazer uma reflexão e analisar tudo o que você faz, tudo que você tem, as coisas que você tem se apegado, e passar pelo filtro da eternidade. É eterno? Tem valor eterno? Porque o que é eterno é imutável. E a gente pode ver na palavra de Deus que diz, Mateus 24, versículo 35, diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que é eterno? Deus e a sua palavra. É a única coisa que é eterna nessa vida. E todo o demais são coisas criadas por Deus e são passageiras. Tudo que você pode ver é passageiro. Todas as coisas da criação, dessa criação, são passageiras. E o que é passageiro é passível de corrupção, né? Então vai se deteriorando e vai se terminando. E se a gente se pega nessas coisas passageiras, a gente pode se frustrar, a gente vai se frustrar em prazeres, em métodos, em jeitos de fazer, em experiências, tudo isso vai passar. João 8:24, Jesus diz: se não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Eu sou, uma expressão lá do Antigo Testamento, onde Deus se apresenta então para Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Porque Deus não tem começo, Deus não tem final, Ele não está preso nesse tempo, não está preso no tempo, porque o tempo mesmo é criação de Deus. Qualquer coisa que esteja presa no tempo não é digno da nossa confiança, não é essência. Avalie a sua vida. Porque se não é essencial, não é digno de que a gente coloque nossa confiança sobre essas coisas. Não podem servir como nosso alicerce. E talvez, mais profundo, não é digno da nossa adoração.
da nossa reverência. Muitas vezes podemos reverenciar nossas experiências, nosso jeito correto de fazer as coisas. E fazemos disso ídolos, como já vimos em outras séries anteriormente. Não é digno, tudo que é passageiro, não é digno de eu dedicar a minha vida àquilo. Já dizia Salomão, o grande rei sábio, né? Tudo é vaidade, vaidade de vaidades. O que importa? Tema a Deus. Tema a Deus, é isso. O resultado final de tudo é isso. Busque o Senhor, tenha um relacionamento íntimo com Jesus. E talvez você agora pode pegar o seu dinheiro. O dinheiro é algo que permanece, algo eterno? Em si, não. Então minha confiança não pode estar nisso. Eu não posso brigar pelo dinheiro. Trabalho, o meu trabalho que eu faço na igreja, em si não é a essência. O poder, os métodos que eu uso, como a gente falou, as experiências, tudo isso é transitório. Os métodos vão terminar. Um dia, a Bíblia fala que nós teremos corpos renovados. Um novo corpo. E isso sim será eterno. Então talvez você pergunte, tá, o que é eterno? Vidas salvas são eternas. O meu serviço diante de Deus é eterno. Então talvez você precisa pegar todas essas coisas que você faz, o seu dinheiro, o seu trabalho, os seus relacionamentos, as suas experiências, e ressignificar aquilo. Porque o seu trabalho pode ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para alcançar com o Evangelho aquele seu amigo que não conhece Jesus. O seu relacionamento com ele em si é algo transitório. Mas no momento que essa pessoa aceita Jesus, ele é um ser que tem vida eterna, não morte eterna. Então, toda a sua experiência, o seu relacionamento com essa pessoa é ressignificado. Então você vai com uma nova mentalidade para tudo isso. Talvez com o seu trabalho, com o dinheiro que você conquista, você pode abençoar pessoas. Você pode, então, ofertar para missionários que estão levando outras almas para Jesus. Ou pessoas que estão trabalhando numa fundação de igreja, quem sabe, trabalhando e levando pessoas a viver uma vida mais consagrada a Jesus. E a Bíblia fala que as nossas boas obras diante de Deus nos geram coroas no céu. E isso são coisas eternas. Então, ao mesmo tempo que nada do que nós temos aqui na terra é eterno e é de fato essência, tudo que temos aqui na terra pode ser ressignificado e levado a um patamar de ferramentas para a eternidade. Como é que você tem analisado tudo que você tem? Como é que você tem encarado a sua vida? Porque talvez Deus, pensando na situação que a gente está hoje, né? Você não tem a oportunidade de estar com aquele amigo que precisa ouvir falar de Jesus. Então, o estar junto, o café, o método de evangelismo, não é eterno. Mas agora, você talvez vai entrar em contato lá pelo WhatsApp. Um novo método. Mas você está pensando na eternidade. Você está pensando naquela vida que precisa ser salva. Ou você manda um versículo para seu amigo que já é convertido, o seu irmão, e faz com que ele cresça em conhecimento da palavra de Deus e em intimidade com Jesus. Isso é eternidade. Espero que isso realmente entre no seu coração e sirva para você analisar toda a sua vida. E por último, para terminar, quero que você abra lá em em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, Jesus vai para um povoado pertinho ali de Jerusalém, onde moravam alguns amigos. Esses amigos se chamavam Maria, Marta e Lázaro. Lucas 10, versículo 38. Diz assim:
Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Que essa palavra fique no seu coração. Igreja, igreja, você está preocupado com muitas coisas. Apenas uma é necessária. Te relaciona com o teu Deus. Amém? Baixa a cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, perdão. Eu te peço perdão por mim, Senhor, porque rodeamos o essencial tantas vezes. Focamos nas nossas experiências, nos nossos afazeres e como fazer. Focamos naquilo que nós pensamos que é realmente essencial. Mas esquecemos que existe uma só essência: Jesus Cristo. Isso é essencial. Tão simples, mas tão profundo. Jesus Cristo. Tu és o centro, Jesus, de todas as coisas. Em ti tudo subsiste. Tu és o começo, tu és o final, o primeiro e o último. Senhor, essa é a essência. Muito obrigado porque tu te revelaste a nós. E agora nós podemos nos relacionar contigo. Senhor, sabemos que se perdermos tudo, se não tivermos um prédio, se não pudermos mais nos relacionar com nossos irmãos, o que é de muito valor. Mas se não pudermos, nós temos a Ti, podemos estar presos, mudos, podemos viver encarcerados, sendo chicoteados, maltratados, podemos ser mortos, mas nós temos a Ti, o Eterno, o Deus eterno, aquele que não muda, que não se corrompe, digno de nossa adoração, de nossa confiança, e onde, nessa rocha firme, nós podemos pisar com os dois pés firmes, sabendo que não vai afundar o nosso chão debaixo de nós. Obrigado, Jesus, por ser quem Tu és. E obrigado, Jesus, que Tu te importa com a gente. Em nome de Jesus eu te clamo e te agradeço. Amém. Então, meus queridos irmãos, espero que essa mensagem tenha caído no seu coração e você possa refletir e meditar sobre ela essa semana. E eu então te desejo uma ótima semana e que o Senhor te acompanhe nesse tempo e se faça presente na tua vida. Amém? Até um próximo culto.